Ficam todos com Deus. Acompanha aí até o fim. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pessoal. Você que está aí pelo Instagram, você que está aqui por algum outro meio de comunicação, fique atento, fique ligado conosco na Rádio Encontro com Cristo. Você que ainda não tem o que? Clicado aí naquele botãozinho aí azulzinho, segue aí, nos ajuda, compartilha, comenta, nos ajuda, deixa aí seu comentário, deixa aí sua pergunta, iremos responder de acordo com a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aqui é visão de evangelismo de rua vivido na prática. E hoje nós iremos, no caso aqui, com o pastor Márcio, com o evangelista Márcio, meu irmão, amigo, companheiro, já foi o meu líder no início da minha conversão, ele e a esposa dele, agregou muito, glória a Deus, em minha vida, as experiências, né, me passada, ali as orientações, que foi o que eu tomei como instrução da parte dele e da esposa dele, no tempo que congregamos juntos ali em Santo Amaro, e hoje estamos aqui juntos e todos praticamente aí as oportunidades que temos, estamos na seara trabalhando, evangelizando e Jesus salvando almas e o nome do Senhor sendo glorificado. E hoje nós iremos falar do livro do Senhor Jesus escrito por Marcos, capítulo 6, livro do Senhor Jesus, Evangelho do Senhor Jesus escrito por Marcos, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Evangelho do Senhor Jesus escrito por Marcos, capítulo de número 6. Está escrito assim: e partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Pastor Marcos, meu irmão Márcio, eu parei aqui nesse versículo 6, no 5 e no 6, ó. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns, poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Olhamos para esse texto que Jesus está em Nazaré, aonde no caso ele praticamente ali cresceu, ele conviveu com as pessoas daquela localidade, daquela região, as pessoas conheciam no caso sua mãe Maria, o seu pai que no caso tomou ele como filho por nome de José, que assumiu a responsabilidade de ser pai dele, né? Quando na verdade não foi ele, no caso que foi o que coabitou com a Maria, mas sim no caso que Jesus foi o que gerado pelo que Espírito certo pela obra divina, o Espírito Santo, mas na terra José o que assumiu a responsabilidade de pai, amando do próprio Deus. E
ali agora os homens daquele lugar, quando viram no caso Jesus, eles pegaram e no caso disseram a respeito das palavras maravilhosas e de graça que Jesus Cristo falava, e ao mesmo tempo eles também no caso diziam, mas não é este, no caso que filho de Maria, filho de José, o carpinteiro, e os seus irmãos e as suas irmãs não estão em nosso meio, né? Lembrando de Jesus como que uma figura humana, normal, ser humano normal, né? E quando na verdade não conseguiam compreender que Jesus Cristo, além de ser homem, Jesus Cristo também estava o que em forma, no caso divina, no caso, né? Que ele era homem, mas sendo Deus na figura, no caso que humana. E aonde que eles não compreendiam muitas das vezes as coisas que Jesus Cristo fazia e realizava ou até mesmo falava. E aí aonde que Jesus Cristo, ali agora, vê assim, ó, e Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Aí a gente para aqui. Por que a gente para aqui? Por que, Márcio? Olha só, o pastor Beto. Eu já vi muitos irmãos pregarem esse texto. E dentro dessa visão que eles pregaram, disse alguns bem assim que Jesus Cristo não pôde fazer nenhum milagre por causa da incredulidade do povo de Nazaré, que foi as 2 vezes que Jesus ficou maravilhado com a fé do centurião em Mateus capítulo 9, Lucas, se não me engano, capítulo 7 ou capítulo 8, e agora no caso aqui em Marcos capítulo 6 ele fica maravilhado com a incredulidade no caso do que das pessoas, no caso na onde que viram ele crescer, aonde que ele conviveu e etc. Certo? As 2 vezes que ele se maravilhou foi essa. Uma pela fé e outra pela incredulidade do povo. E aí aonde que no caso o que? Vamos lá. Eu já ouvi as pessoas pregarem, e nessa que as pessoas pregou, disse assim que Jesus não fez nenhum milagre, mas aqui a Bíblia diz o que? Contrário a essa ideia de pregador. Pregador que no caso quer chamar atenção. Por conta do quê? Porque está diante, no caso do quê? De uma quantidade de pessoas, e ele quer fazer o que? O papel dele para poder conseguir, no caso, que a próxima agenda. Mas só que, na verdade, Jesus curou pessoas ali. Está escrito. Não pôde fazer muitas maravilhas, mas curou algumas de enfermidade. Olha que interessante. Meus irmãos, ele se admira pela incredulidade. Mas pela incredulidade, ele não, ali foi vontade divina do Senhor. Porque há algo impossível para Jesus? Não. Se ele quisesse ter feito muitos e muitos mais milagres, prodígios e maravilhas ali, ele poderia ter feito. Por isso que ele é o Deus que esquadrinha a nossa mente e o nosso coração. Se ele não esquadrinhar a nossa mente e o nosso coração, ele sabe do nosso querer, da nossa vontade e do nosso pensamento. E o texto a qual que nós estamos é um texto a qual que Jesus Cristo estava o quê? Na obra de Deus. Estava pregando, estava expulsando demônios, estava curando enfermo, estava na seara. Estava na seara. É um texto evangelístico. E também, outro ponto, pastor Beto, evangelista Márcio, o que acontece? Já disseram bem assim, que no caso bem assim, que não existe, no caso, algum profeta que seja desonrado na sua casa. O profeta ser desonrado na sua casa é porque ele não é profeta e porque até mesmo ele não está andando direito com Deus. Mas Jesus diz ao contrário. Jesus fala bem assim, ó, que não existe profeta que não tenha honra, a não ser no seu bairro, na sua casa e no meio da sua família. Por que Jesus fala isso aí? Porque, vamos lá, é Bíblia. É Bíblia, não é?
A gente falou que tudo a gente responde com a Bíblia, certo? E se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer, pode fazer que nós respondemos com a Bíblia, porque ela explica ela mesma. Ela não se contradiz, ela é inerrante. Vamos lá. João capítulo de número 7. O que os irmãos de Jesus disseram para ele? Sai-te pelo mundo e faz-te o quê? Conhecido com as obras a qual tu fizeste aqui. Realiza por todo mundo. Jesus disse o que para eles bem assim? Ó, o meu tempo ainda não é chegado, mas o de vocês estão sempre prontos. Ainda não que subirei o que é o templo, mas vocês sobem, porque o tempo de vocês já estão o quê? Pronto, o meu ainda não é chegado. Por causa do que os irmãos dele não acreditavam nele, assim diz as Escrituras. Por isso que no caso o que? Os irmãos deles mandavam ele sair do meio deles, não queriam eles próximo dele, porque os irmãos dele desonravam ele. Quando os irmãos dele veio que a reconhecer, no caso o que? Ali a pessoa divina de Jesus foi o que após a morte e depois veio a ressurreição. Foi aonde que Tiago, ali no caso o que? Tendo um encontro com Jesus já ressuscitado, ele é convertido ao cristianismo, ele deixa o judaísmo e é convertido ao cristianismo, e em Atos dos Apóstolos a gente vê escrito bem assim, que Tiago, Pedro e João eram o que? Colunas da igreja. Tiago, que era coluna da igreja, é irmão de Jesus, no caso o que? Filho de Maria, que se tornou o presbítero da igreja, que era coluna da igreja e escritor da epístola que no caso Tiago escreveu. Só que aí no caso que teve pessoas que já disseram assim, que se no caso um irmão ou que seja uma irmã profetiza, não é honrado na sua casa, é porque ele está andando errado com Deus, mas não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem assim, que não existe no caso profeta que não tenha honra, a não ser na sua própria casa, a não ser no seu próprio bairro, a não ser no meio dos seus parentes. Porque sabe quem é que nunca vai querer reconhecer que Jesus Cristo verdadeiramente, no caso, transformou o seu caráter? Que Jesus Cristo usa a tua vida para poder alcançar outros? Que Jesus Cristo que te envia onde que no caso você jamais pensou que seria enviado? Vai ser primeiramente os que estão próximos de você, que vão negar que no caso Jesus Cristo é na tua vida e que Ele que realiza tais coisas na tua vida. Olha que interessante, irmão. É um dos processos mais difíceis da conversão. Quando você é convertido, os primeiros a não acreditar, a que desacreditar, a não dar credibilidade para vocês, são os da casa. Verdade. Porque eles conviveram com você. Eles sabem das coisas que você fez lá no passado. Ou que você fez outra hora ontem. Só que hoje você já é nova criatura em Jesus Cristo. Você mudou. E os próprios da casa não querem dar essa credibilidade. Não querem aceitar a mudança. Ou não acreditam na mudança, na transformação. Então, o lugar mais difícil, olha que eu vou afirmar, quase uma afirmação, um dos lugares mais difíceis de se evangelizar é na nossa própria casa. Verdade. É na nossa própria parentela. Eu creio que é o lugar mais difícil de nós falarmos de Jesus, das pessoas crerem realmente na nossa conversão, é dentro da nossa casa. Como o irmão já enfatizou tudo que nós falamos aqui através da Bíblia, a nossa vida é o testemunho vivo. A Bíblia que os nossos parentes estão vendo, que eles estão lendo, é a nossa vida. Eles viam, mas a incredulidade, olha que interessante, a incredulidade era tanto que Jesus até se admirava. Falou, será que eles não estão vendo o que eu estou fazendo? Será que eles estão vendo os milagres, prodígios e maravilhas? Sim. Que o próprio Jesus estava fazendo ali? Será que muitas vezes na nossa vida, será que as pessoas não veem a transformação de vida? Outra hora nós fazíamos coisas erradas.
será que eles não enxergam mais essa mudança? É mais fácil, né, pastor Márcio, ver o nosso passado, os nossos erros, de que os aceitam. E isso é tão bíblico que a gente tira para a nossa convivência no dia a dia. Está no dia a dia e você vê que aqueles que estão ao nosso redor, eles não nos honram de forma alguma. Ele tira o nosso mérito, ele nos castiga. Aí vem aqueles de longe que a gente nem nunca viu, e ali nos abençoa de todas as formas, nos abraça, nos dá honra, né? E a gente fica assim, Deus, por que isso? Aí quando a gente entra na palavra de Deus, a gente vai entender o porquê, né? Porque os de longe nos abraçam, os de perto, que a Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí, aonde deveria ter essa união, não tem. Então os de casa, eles descredibilizam, principalmente porque ele conhece o nosso passado. Sim. Olha, irmão, olha que interessante. Evangelho de Lucas, capítulo número 15, lá na parábola, creio que para mim é a parábola do filho pródigo. Quando o pai honra ele, volta, o próprio irmão, Verdade. parece que o irmão, olha que exemplo prático na Bíblia, o próprio irmão desacreditou da mudança, do arrependimento do seu irmão. Sim. Ele não creu. Não acreditou no caso do irmão que para o pai pensava que já estava morto, mas quando na verdade o filho aparece, no caso ele disse, no caso, né, que o filho vive, né, e ali se alegrou, né, mandou matar um animal, deu uma sandália, deu um anel, né, trouxe roupas novas, mas só que o irmão que passou a vida toda em casa, né, os pregadores no caso costumam dizer muito isso daí, no caso ele se entristeceu. O irmão que sempre teve de tudo e nunca deixou o pai, ele não ficou contente pela volta de uma pessoa que estava perdida lá fora. E os dias de hoje nosso, o que acontece? Se algum irmão no caso se desvia e no caso depois alguém consegue fazer com que ele retorne para casa, cumpre aquilo que Tiago disse na epístola dele no capítulo de número 5. Aquele que fizer, no caso, converter e voltar para o caminho uma alma que se desviou dela, cobrirá uma multidão de pecado, irmão. Aleluia. Cobrirá uma multidão de pecado. Mas a Bíblia ela é tão poderosa e confrontante que quem, no caso, que diz querer viver ela, não consegue suportar ela, sabe por causa do quê? Porque ele mesmo quer contradizer a própria palavra de Deus, que é verdadeira, viva e eficaz. Porque se Deus está dizendo que se nós conseguir trazer aquele irmão, aquela alma que se desviou do caminho, que ela se converta e retorne para o caminho, uma multidão de pecados é coberto, irmão. Aí é onde que tem gente que se entristece. Pode isso? Pode, porque a gente presencia. E é porque a gente presencia? Porque as pessoas não dão crédito nas escrituras sagradas. Elas lêem o que convém a elas e falam o que diz respeito à vontade delas. Aí mesmo, ela diz que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Mas infelizmente nós não temos visto esta alegria. Se eu estou aqui hoje, se eu por algum deslize eu cair, e se me arrepender, aí quando eu volto sendo o quê? Escorraçado, eu volto sendo rejeitado, quando deveria ser abraçado todos e fazer uma festa, como fez o pai, né? Mas aí, infelizmente, a gente logo no meio da festa, a gente já viu que tem os opositores. E veio de longe? Não, é os de dentro mesmo. Como o irmão mesmo falou aí, ó, da dracma, fala assim, a festa diante dos anjos de Deus. Aí, muitos acham que é os anjos que fazem festa. Não, a festa está diante dos anjos. E quem está diante dos anjos, meus irmãos? Quem é que está fazendo festa? Se glória, se ele próprio, todo-poderoso, está festejando, quem somos nós em sã consciência que
não nos alegrarmos. Glória a Deus, aleluia. Aqui é bate-papo, visão de evangelismo de rua. Se você estiver ligado aí, você já dá glória a Deus. Deixa sua pergunta aí que depois o pastor Márcio vai responder. O que o senhor deixou bem claro, quem em sã consciência, aí eu faço me entender que essas pessoas não estão em si. Quando vem contra o que a palavra de Deus diz, eu não creio que eles estão em si. Em sã consciência. Não estão. Parece que... Bom, vamos entrar nessa seara também, vamos lá. Vamos. Porque, aquele que estava perdido, aqui na parábola do filho pródigo, vai dizer que eles caíram em si. Irmãos, quantos já não se perderam? Quantos de nós, outra hora também, não estávamos aí no mundo? E o apóstolo Paulo mesmo não fala que aquele que está de pé, cuide-se para que não venha cair? Sim. O dia mal, para quê? Para a gente se preparar para o dia mal. O dia mal chega para todos. Verdade. Irmãos, eu tive uma situação, eu perdi um amigo na pandemia e eu quase caí em depressão. E foi Deus que falou, opa, e alguns amigos, levanta, vambora. E quando eu caí em si, eu falei, opa, vou voltar. Eu tenho que voltar. Agora imagine eu caindo em si, falando, eu tenho que voltar. Quando eu volto para casa do pai, o irmão vai lá e me bate. E quando a gente volta machucado, né? Volta cansado. Quer o quê? Tem que se passar o bálsamo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem que cuidar. Glória a Deus. Aí me fala, o próprio pai pegou, cuidou, mandou dar banho, deu vestes novas, colocou um anel, que é o símbolo da aliança. Falando em anel, esposa, não fique brava que eu tirei para entrar no presídio, não pode entrar com uma aliança, tá dentro do carro. E sinal de aliança, sinal de comunhão. Glória a Deus. E o irmão se entristeceu. Não, ele tinha que se alegrar. Falou, não, vamos nos alegrarmos. É disso que muitas vezes está faltando. Na própria casa do Senhor, tem irmãos que não estão em comunhão. Não querem estar em comunhão. Pronto. Aí eu pergunto pro irmão, como é que a pessoa quer estar na casa do pai e não quer ter comunhão? Se perde na comunhão. Aí é difícil. Aí me cai na admiração da incredulidade. Olha o que o Adriano Como está falando aqui, no versículo de número 6. Olha o que o Adriano disse aqui, que pena que muita gente não percebe isso. Verdade. Olha aí, vou deixar para os irmãos, Adriano. É verdade, isso é. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Veja só, a incredulidade do povo causa, no caso, em Jesus, e em quem, no caso, está ligado a Jesus e está o que? Guiado pelo Espírito Santo, é admiração do que? Da incredulidade dessas pessoas, de não conseguirem acreditar no que Deus, no caso, nos confiou, que é o que? A palavra, o evangelho dele. Mas não nos impede de continuar percorrendo ruas, vielas, valados, bairros, para poder continuar levando a mensagem da salvação do Senhor Jesus Cristo. Não nos impede, porque temos vivido isso, e por isso falamos, assim como o apóstolo Paulo disse bem assim como no caso falo porque eu criei, e eu crendo, por isso eu falo, e assim nós falamos, porque assim nós fazemos, independente da incredulidade de quem ficou dentro do templo, independente deles não ter aceitado a chamada ou o convite, vamos para o evangelismo, independente das murmurações, no caso que muitas das vezes ocasiona aquele sentimento bem assim, como pode? Aqui é cheio, mas só que na hora que nós chama para fora, não mostra que no caso que
essa verdadeira, no caso, essência, existe. Então, ainda que no caso que isso nos cause admiração, ao ponto da gente ver, né, a falta de disposição e até mesmo de incredulidade de muita gente que estão trancados dentro das paredes hoje, não vai nos impedir de continuar percorrendo beco, viela e os valados para poder fazer o que Jesus falou em Lucas capítulo de número 13 ou 14, quando manda chamar os convidados, no caso, porque a ceia já está pronta e estava tudo preparado. Uma coisa que Jesus sempre vai dizer, Adriano, Josimar, vocês que estão aí ao vivo, sabe o que Jesus vai dizer para nós? Está tudo preparado. Mas sabe qual que é o nosso problema? É dar crédito e reconhecer que Jesus já tem tudo preparado. A gente fica bem assim naquela, bem assim, eu vou pedir ao Senhor para que o Senhor, no caso o quê? Prepare, no caso, algo para mim. Mas o Senhor disse que já está tudo preparado. Mas só que muitas das vezes quando Ele convida para poder vir participar do que Ele já tem preparado, as pessoas dão desculpa. Hoje eu não posso, pastor Márcio. Hoje eu não posso, pastor Beto. Eu combinei com o senhor de estar aí, mas só que hoje eu não vou poder, por causa que o que surgiu um imprevisto. Aí chega no outro dia, mais uma vez está tudo preparado. Ô pastor Beto, não vai dar novamente para mim estar aí. Rapaz, calma aí, o Senhor já preparou tudo, as pessoas estão prontas para ouvir, almas estão sedentas, gritando por socorro, e Jesus colocou a palavra na tua boca e você está desprezando aquilo que Jesus Cristo te deu, rapaz. Meu Deus, olha aí. Aí Jesus fala bem assim, ó, esquadrão da paz e resgate, sai pelas vielas, sai pelos becos, sai pelos valados, sai pelas ruas, traz o cego, traz o coxo, traz o aleijado, traz o que está com a mão mirrada, traz aquela prostituta, traz o assaltante, traz o traficante da boca, mas eu quero ver minha casa lotada, eu quero ver minha casa cheia, aleluia, e eu não ficarei feliz enquanto não tiver tudo isso daqui lotado. Glória a Deus, olha aí. Olha que interessante, ele manda trazer e ele fala que ele dá vestes novas para essas pessoas adentrarem a festa dele. A palavra do Senhor é bem clara. Glória a Deus, né? Ele mandou, tinha um povo, ele mandou chamar uns escolhidos, né? Um povo que realmente ele achou que era digno de estar ali. Mas aquele povo rejeitou. E ele falou assim, agora não, agora você vai lá, eu quero todos aqueles que se acham indignos. Aqueles que não têm oportunidade, aqueles que não têm uma boa veste, aquele que não tem uma boa aparência, aquele que não tem condições financeiras, aquele que está enfermo, todos. E no mais interessante é que quando está lá, esse povo que resolveu aceitar, aparece um que não tinha as vestes. Você vê, resolveu aceitar o convite, mas era tarde. Verdade. Aí o que é que ele faz? Ô, meu irmão, manda, tira do meio, porque agora só é aqueles que resolveu aceitar. Como entraste aqui sem as vestes no nupcial? Sem as vestes? Sem as vestes adequadas. E sabe qual é o mais interessante? O que ele deixa bem claro para vocês que estão nos ouvindo agora? É que aqueles que rejeitaram não terão mais direito. Está escrito, não é palavra nossa. E aqueles que rejeitaram não tem mais direito. Então cuidado. E quando eu e você rejeita, tem alguém lá fora precisando e vai acolher e vai ser bem recebido. Fica a dica, hein? E Jesus, ele é muito educado, hein? Aí a pouco ele fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Farei morada. Cearei contigo. Eita glória. Então é só abrir a porta do coração. Jesus é muito educado. Olha outro ponto interessante aqui, ó. Jesus curou alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Se Jesus curou essas pessoas, porque essas pessoas tiveram que vir e se aproximar de Jesus. Tem que se aproximar de Jesus. Glória a Deus. Mesmo no meio da incredulidade,
Se você se aproximar de Jesus, deixa... Eita glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Tava perto, irmão. Você quer ver? Teve que pôr a mão ali, ó. Jesus falou, quer mesmo? No meio da incredulidade ele falou, vem. Aí, sabe o que me remete? Mateus capítulo número 11, versículo número 28, que é praxe do evangelismo. Glória a Deus. Vinde a mim. Então, eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Vocês que estão cansados, tá? E tem alguém cansado aí pelo Instagram aí? Tem alguém cansado aí na live aí? Ele fala assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Glória a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha aí que maravilha. Glória a Deus. Estamos dentro de um texto que Jesus está fazendo a obra, Jesus está pregando, Jesus está ensinando, Jesus está o que? Se admirando com a incredulidade, mas Jesus continuou percorrendo, Jesus continuou curando, mesmo no caso tendo muitos incrédulos ali, no caso que ele não podendo fazer muitas maravilhas, mas ele curou aqueles que no caso que ali ele se compadeceu, que se achegou a ele. E aí a gente está explicando e trazendo outros capítulos e versículos. E aí agora o pastor Márcio chega em um ponto que no caso a gente usa muito, que é o ponto nosso também de evangelismo, que é Mateus 11, 28. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o que? O meu jugo. E o que? E o meu fardo que é leve. E o meu fardo que é leve. E é suave? O meu fardo é leve. E suave. E suave. O jugo também. Vamos. Agora vamos lá. Se Jesus falou para o quê? Quem está cansado, aflito, quem está oprimido e até ele, é porque Jesus é o único que pode, no caso, tirar esse cansaço. Jesus é o único que pode tirar, no caso, essa aflição. Jesus é o único que pode te dar descanso e refrigério na alma. E Jesus fala para você tomar o quê? O jugo dele. Ele tira o seu e dá o dele. Olha aí. O seu que é pesado, ele toma para ele, que ele disse bem assim, que ele veio para poder carregar sobre ele nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, e hoje o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós foi sarado, ele levou sobre ele. E ele te deu o que? Um fardo leve. Mas aí entra um ponto. Rapaz, Jesus já nos deu o fardo leve. Jesus já o que nos deu o jugo dele que é suave. E aí no caso tem gente que hoje está tomando o que? O fardo pesado de pessoas que ensinaram eles ao que? Viver um evangelho que não é o de Cristo. Outro ponto bom. Aí mais um ponto que torce a escritura, porque se você ficar com o fardo leve de Jesus, com o jugo de Jesus que é o que? É leve, é suave, o fardo é leve, você não vai sofrer, você não vai ficar prisioneiro. Agora, quando você toma para si um fardo, um peso, uma prisão, a qual que Jesus Cristo já te livrou dela, você torna novamente a se enquadrar naquilo que Jesus falou bem assim, ó, o Filho, aleluia, ó, veja só, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que Jesus falou isso daí? Porque lá no 32 ele fala bem assim, conhecereis a verdade vos libertará. Certo? Mas ele explica por que isso daí. Por que ele explica isso daí? Porque ele fala bem assim, que o servo não pode ficar o que? Em casa, mas o filho permanece em casa. Aí quando ele chega no 36, ele diz bem assim, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí aonde que no caso tem gente que no caso quer tornar novamente a servidão, no caso de escravo do Egito, mas não se contenta com o fardo leve e suave de Jesus e a liberdade que Jesus já deu. Irmão, ó que interessante. Não sei se... Fardo, a maioria sabe o que é fardo. Agora, jugo, muitos, ainda mais os mais novos, vão ficar pensando, o que será que é o jugo? O jugo, duas toras de madeira que na roça, quem é da roça e tal,
sabe, que vai no boi. Aí coloca em 2 bois. E geralmente se coloca o quê? Um boi novo e um boi velho. Para carregar aquele jugo, para poder arar, para eles carregarem as coisas ali. Aí Jesus fala ali, o meu jugo é leve. Quer dizer o quê? Ele pega o jugo ali, que era mais pesado pro mais novinho ali, porque o mais novo, ele vai ser relutante. Agora, aquele que já sabe como levar o jugo, como levar a obra, ele leva de boa. Aí já vamos entrar nos crentes dodói. Olha aí. Aí acha que o jugo é pesado. Mas não, o Senhor falando, meu jugo é leve. Quer dizer, Jesus já carregou sobre ele o jugo. Então, o mais novo aqui, tu vai andar aqui comigo aqui para você aprender. Vem aqui para você andar no caminho. E quem é o caminho, a verdade, a vida, se não for Jesus Cristo? É Ele mesmo. É Ele mesmo. Ele está ensinando dele mesmo. Ele está ensinando. Ele está falando, ó, eu estou carregando o seu jugo. Vem. O seu pesado eu estou tomando para mim. E estou te dando o meu que é leve. Que é leve. Para você não continuar nesse sofrimento, nessa prisão. Já saiu. Mas o bom é que ele não obriga, né? Porque ele lhe dá o direito de escolha. Né? Ele te apresenta, te oferece. Ele tira o seu pesado, te dá um leve e te dá o direito de escolher. Ó, você quer, no caso, o que? Continuar com esse leve, seguindo, no caso, esse caminho aqui que sou eu? Ou você quer o que? Tomar para você outro pesado, mais pesado que o que eu já tirei? E ele diz, ó, eu vos alivio. Então, nosso alívio é no Senhor. Glória a Deus. Por isso que ele nos dá a paz. Olha aí. Glória a Deus. Ele nos dá a paz. E nós, estando com paz, irmãos, já é uma coisa preciosíssima. Que muitas vezes a gente não dá valor. Que é a paz que a gente tem com Jesus. Essa paz é algo muito sério, viu? É algo que, se as pessoas verdadeiramente descobrir o que é essa paz, acho que eles almejariam ardentemente, viu, pastor Márcio? Sim, muitos andam aflitos, agoniados. Meu Deus. Agoniados, muitos não dormem à noite. Não dormem. Muitas vezes tá lá com a conta bancária recheada. Aí o senhor tá tocando no coração de muita gente. Ah, tem um carrão, tem casa boa e tal, mas não tem a paz. Não adianta nada disso se você não tiver a paz na sua vida. A paz que só Jesus pode te dar. Pastor Márcio, eu estou falando de paz, que pode ter um carrão, pode ter tudo, mas não tem. Zaqueu, ele tinha tudo. E o que levou ele a desejar a conhecer Jesus? Você viu que estava faltando algo. Mas ele não era rico, não tinha de tudo. A Bíblia enfatiza bem claro que Zaqueu era rico. Ele achava que tinha tudo, mas no fim, sem Jesus nós não temos nada. Aí, pastor Márcio, eu creio que onde entra o que o senhor está acabando de dizer, né? Que muita gente acha que tem tudo, mas não tem nada. E lá no fundo lhe falta algo que você não consegue. Você que está nos ouvindo agora, talvez você pode ter dinheiro, pode ter status, pode ter tudo. Mas aquilo que você não consegue entender, Deus está lhe dando a oportunidade hoje de entender o que está lhe faltando na sua vida. Né? E coisas que o dinheiro não pode comprar. Talvez você deite na sua cama neste dia e não consiga dormir. Sabe por quê? Porque está faltando justamente o que o pastor Márcio está dizendo. Coisa que o dinheiro não pode comprar. A paz. A paz. E já falando também para os crentes dodói aí, passa na rua, encontra um irmão, o irmão passa, vira o rosto, vai embora e o irmão não lhe dá a paz. Ô, amigão, minha amiga, as pessoas só podem dar aquilo que tem. Glória a Deus. Se o irmão passou por você, te conhece, passou, não lhe deu a paz. Glória a Deus. Sabe o que você tem que fazer? Orar por essa pessoa. Louvado. Está faltando paz para ela. Glória a Deus. O que essa pessoa precisa é de paz. Glória a Deus. Aleluia. Tem que orar por eles. Orar.
E não ficar, ai, fulano não falou comigo, ai, ciclano não falou comigo. Deixa isso pra lá, não coloca isso no seu coração, não. Glória a Deus. Arranca isso do seu coração. Ore por essa pessoa. Ore. E Jesus vai trazer o que ela precisa. Nós vamos reiterar e falando de novo. A paz. O evangelista Nilson, é bom explicar isso para as pessoas, porque como ele está falando sobre acerca dessas coisas, porque a gente anda na rua, a gente vive na rua, a gente confronta pessoas na rua com a palavra de Deus e é confrontado por causa dela. Então, quando a gente diz para você que a gente, eita glória, quando a gente fala para você que quando alguém não lhe der a paz, você não deve se entristecer, não deve chorar, mas deve se alegrar ou voltar para casa para orar por nós, é porque a gente vive isso. E que se a gente não tivesse estrutura para estar lhe dizendo isso aqui nesta tarde, a gente já estaria ou no mundo ou em casa chorando, né? Porque a gente ouve coisas terríveis, pessoas que poderiam, como a gente disse no início, que era para nos abraçar, nos empurra para fora, mas mesmo assim nós conhecemos a quem servimos. Então, qual é o nome do programa? Visão de Evangelismo de Rua. E tudo que nós estamos abrangendo aqui nesta tarde tem a ver com o tema, tem a ver com o projeto de rua, tem a ver com conhecimento, tem a ver com despertamento para a tua vida, que é o que o programa, na apresentação do evangelista Ednilson, tem um projeto, ou o propósito de oferecer. Glória a Deus. Irmão, olha aqui. O irmão está mandando aqui, ó, só um minuto. Responde aí nossa pergunta, Vaso. O irmão está pedindo para responder uma pergunta dele. Lê aí. Meu Jesus, tá? Até foi muita coisa. Deixa eu ver aqui. Um momento só, irmão. Ele É do irmão Adriano? Você consegue ver aí? Mais rápido? Ele disse assim, ó. A maioria das igrejas não quer esse povo. Triste realidade. Jesus Cristo chama todo esse povo, mas o próprio povo da casa do Pai não quer esse povo humilde. Compartilha, segue, curte, comenta. Aí vem. Cristo chama a todos e a maioria está atrás de um dízimo alto, a oferta de valores altos. Agora fala que a igreja precisa cuidar desse povo que está no tráfico, nas ruas, abandonado. Aí ele vem perguntando aqui agora. Respondo já, eu disse que respondia já, ele perguntou, a prostituta e etc, a igreja é mesmo para quê? Ele perguntou aqui. Não, ele botou embaixo, eita glória, eita. Já deu para entender a pergunta do irmão. No caso, que essa responsabilidade é responsabilidade da igreja de Cristo. No caso, está cuidando desse tipo de pessoas quando, no caso, são encontrados por Jesus através de nós que andamos nas ruas, andamos na seara, né, pregando esta palavra, e que a instituição física, que é formado por membros que, no caso, são espiritual do corpo de Cristo, deve assumir essa responsabilidade de tratar com amor, né, e compaixão como Cristo nos tratou, porque todos nós, quando chegamos ao que? Pela bondade do Senhor Jesus Cristo até Ele olhou para nós com amor, né, dizendo para nós o que a gente estamos falando aqui, Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o que? O meu jugo, que é leve, e o meu fardo, o que? Que é suave. Certo? E então, ele tomou o que? Para ele, as nossas dores, as nossas enfermidades, só que ele nos deu, no caso, uma oportunidade de tomar o jugo dele, que é o que? É leve, é suave, certo? E o fardo dele não nos causa peso nem dor alguma. Mas o que acontece? Mas só que ele falou o que para nós? Não o que? Continuar da mesma maneira. Não que está dentro desse texto isso daí, mas só que é lógica. No caso é o que? É explicação. Nós vemos como estamos, mas não permanecemos do jeito que veio. Porque evangelho é transformação de vida. Palavra de Deus é transformar caráter. Então não adianta, no caso tipo assim, a pessoa chegar lá na instituição A, B ou C, e aí aonde que no caso quem está lá não abraçar essa pessoa como Cristo abraçou ela quando ela chegou.
Porque o primeiro a nos abraçar foi Jesus. E aonde que no caso a gente encontramos Jesus dando esse tipo de orientação também? Mateus capítulo 18. Se o teu irmão peca contra você, você vá até ele, e se ele te der ouvido, você ganhaste o teu irmão. Certo? Aí tá falando já de irmão, para você ver como que Jesus mostra o amor dele para conosco, ao ponto de, no caso Romanos, dizer bem assim, que pode, no caso o quê? No caso, algum justo, alguém que no caso, tipo assim, não cometeu erro algum, morrer por alguém que está errado? Não, mas ele não tendo cometido pecado algum, ele sendo justo, ele não tendo nenhum tipo de culpa, resolveu morrer por nós que somos todos miseráveis e pecador. Mas capítulo de número 3, não há só um justo. Está escrito. Todos nós somos pecadores e o irmão está querendo entrar numa seara difícil aqui, mas meio polêmica, mas irmãos, eu também não tenho problema nenhum de falar. João capítulo de número 10 está falando do bom pastor que é Jesus e dos falsos pastores que muitos atribuem a Satanás, né? Mas, irmão, infelizmente tem, entre aspas, pastores que só visa o dízimo e oferta do povo, sendo que a igreja em si, ela foi ensinada a compartilhar. Então, o que eu aconselho por irmão e falo por irmão e para outros irmãos, é que se você estiver num lugar que o pastor está mais preocupado com dízimos e ofertas do que com almas, saia desse lugar. É verdade. Saia desse lugar. Mas o próprio Senhor Jesus diz que a religião dele é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago capítulo 1, né? Versículo 25 ou 26, alguma coisa assim. Então, meus irmãos, essa é a verdadeira religião de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos se entregava tudo nos pés. Irmão, não vou entrar na seara de dízimos, ofertas, que é muito coisa de dentro do templo. Não que, irmãos, nós somos embasados biblicamente para comentar e se aprofundar nesse assunto. Mas o nosso foco aqui é visão de rua. Como o irmão já disse aqui, a nossa parte é buscar essas almas e levar até a casa do Senhor. Depois, irmãos, a responsabilidade é do pastor cuidar dessas almas. Como a própria palavra diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. Se nós, pela misericórdia do Senhor, pegamos aquela alma e entregamos na mão do pastor, aí a responsabilidade, a partir daquele momento, é dele cuidar. Verdade. Olha, só para você... Pode ler. Para não deixar ele... Essa última aqui, para a gente entender o que foi que ele falou aqui, ó. Na hora que ele foi mandou várias e a gente não conseguiu responder. E essa aqui tá, como é a última aqui, eu vou responder para a gente voltar ao nosso assunto lá. Aí ele disse assim, ó: não entendo que tantas pessoas ouvem várias mensagens sobre a vida de Jesus Cristo. Não entendo o que tem que ser o que se fazer hoje. Ele diz que não entende o que se fazer hoje. Depois de muita gente ouve várias mensagens sobre a vida de Jesus Cristo e ele não entende, é o que está aqui, o que deve fazer hoje, né? Se você conseguir ler aí embaixo, você vai ver na última mensagem dele. Então, explica para ele aí, para poder ele passar a entender o que é que está acontecendo realmente. E aí agora aqui dentro mesmo a gente volta para a nossa mensagem. Adriano, assim, a sua forma de expressão, que você não entende o que se deve fazer, é uma força de expressão sua e eu consigo compreender da maneira que você está falando. Porque até mesmo eu me pego pensando também e eu fico me perguntando o que temos que fazer para que essas pessoas possam, no caso, receber esse encorajamento. E aqui essa programação que Deus fez nascer na minha alma e no meu coração,
através da vida do pastor Beto, que me ofereceu, no caso, que o espaço para poder, no caso, trazer uma programação, e Deus ali colocou na minha alma e no meu coração de colocar o nome de um grupo a qual que eu criei, que é Visão de Evangelismo de Rua. E aqui as mensagens que nós trazemos é o que? Mensagens encorajadoras, biblicamente expressada, sem técnica, sem negócio de até mesmo tipo emocionalismo, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus da maneira que no caso o Senhor nos ensinou. E o que acontece? É a gente continuar pregando, meu irmão. A resposta que eu tenho para o Senhor é o Senhor, eu, pastor Beto, o Márcio, quem tem compromisso com Cristo, com Deus, e carrega, no caso, na sua alma, no seu coração, a presença do Espírito Santo, continuar ensinando a verdade, continuar pregando a verdade, continuar exortando embasado na verdade, continuar amando embasado na o que? Verdade, continuar presidindo embasado na verdade. Tudo isso que eu estou falando está lá em Romanos 14, tá? Ó. No caso, o que exorte, exorte, o que preside, presida, o que ame, ame, exerça o amor, o que exorta, exorte, no caso com amor, o que no caso que ali pastoreia, pastoreia, no caso com amor, o que no caso evangeliza, evangelize com amor. Então, o que acontece? Ainda que as pessoas não queiram nos ouvir, o nosso dever é continuar fazendo o que Jesus falou, continue me anunciando. Por quê? Porque mesmo no caso os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, estando tomando conselho a todo momento, eles paravam e ouviam o que Jesus no caso estava dizendo. Mesmo eles não querendo, mas eles escutavam para poder, no caso, se enfurecer, e se enfurecendo eles, no caso, queriam injuriar Jesus, mas Jesus falava bem assim para nós, ó. Quando, no caso, te injuriarem, não te injurie. Porque esse, no caso, é o que? No caso, é o papel deles. Eles vão nos injuriar, eles vão nos rejeitar, eles vão, no caso, nos expulsar, eles vão nos querer nos matar, eles vão querer nos prender, mas só que qual que é o nosso papel? Continue, porque no caso que a gente costuma usar o jargão de pregador, né? Porque ninguém joga pedra na árvore que não dá fruto. Então continue fazendo o que nós temos que fazer e tá tudo certo, meu irmão. Entendeu? Agora, no caso, os que, no caso, querem continuar fazendo algo contrário ao que Jesus Cristo ordenou, que é torcendo as Escrituras Sagradas, aí é com eles. Paulo deixou claro bem assim, ó, nós não somos como esses, que são os que falsificam, no caso, a palavra de Deus. Então, nós não podemos nos enquadrar nesse tipo de pessoa, porque eu vou trazer esse texto aqui com um outro amigão nosso que vai vir aqui na quarta-feira, que nós não somos como esses, dos que falsificam a palavra de Deus, e aonde que no caso o negócio vai ficar sério, porque tem muita gente falsificando a palavra de Deus aí para se dar bem, mas nosso dever, Adriano, é continuar anunciando que Jesus Cristo é tudo isso que está escrito, e quem quiser ouvir, ouça, quem não quiser, amém, irmão, e tá tudo certo. Irmão Adriano, Mateus capítulo de número 7 vai falar dos falsos profetas. E cada um vai dar conta de si. Agora, o evangelho verdadeiro, ele nos constrange. Quero até deixar um abraço para o nosso diácono Adriano também, que é lá, congrega comigo lá em Cotia, que domingo agora, ele deu uma saudação que eu saí constrangido. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo, porque ele pregou o evangelho genuíno. Porque o verdadeiro evangelho, ele nos constrange, ele nos faz refletir, irmão. Mas tem outros. Por isso que nós vamos falar pela Bíblia. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 15. A verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia,
mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira e com todo fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Então, irmão, deixa eles pregarem. Por porfia, até por querendo se engrandecer, mas a palavra do Senhor está sendo pregada. E lá em Mateus capítulo de número 7, cada um vai dar conta de si, lá no grande dia do Senhor. Aí, só pela graça. Só pela graça. Só pela graça. Ele fez mais alguma pergunta aí, pastor Beto? Ele só explicou, né, que as perguntas que ele estava fazendo estavam dentro da palavra, porque só que demorou, aí ficou parecendo um pouco fora, né? Porque ele logo quando começou, ele fez a pergunta, aí só a gente só veio responder cá, aí ficou tipo, mas ele está aqui sempre agradecendo. Não, benção, benção. É isso mesmo, confirmando a resposta do irmão. Ele fez uma pergunta aqui, a sua resposta das de quem cuida dos ovos da viúva, aí eu respondi para ele aqui que é nós que fomos chamados. Concordou e vai ele aqui. Né? E vai conversando aqui, bênção de Deus, né? Porque assim, irmão, a gente quando tá no ar aqui, a gente vai sempre focando, porque se parar toda hora, né, a gente não consegue dar um foco. Aí tem um momento que a gente para responder, e aí se as perguntas ficar na hora que a gente pegar o período da resposta, a gente consegue lhe dar uma atenção melhor, entendeu? Mas continua aí participando conosco aí, amém? Glória a Deus. Bênção, irmão Adriano. E fique em paz, ó. O Senhor colocou aí quem vai cuidar dos órfãos e das viúvas. Por isso que a igreja institucionada, cada um tem a sua função dentro da casa do Senhor. Então, os cuidas, para isso tem os diáconos. Foram instituídos lá em Atos dos Apóstolos, quando o fardo, a obra estava com muita correria e os discípulos não estavam conseguindo dar atenção devida. Eles foram lá, pegaram aqueles varões cheios do Espírito Santo. Mas nós podemos entrar nessa ideia, nesse texto ou nesse contexto aí verdadeiramente? Vamos falar sério? A igreja instituição, pode entrar nessa ideia mesmo, que no caso, tipo assim, ó, Jesus ordenou bem assim, ó, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres e dos necessitados, certo? Correto. A igreja instituição tem cuidado? Tem não, varão. Infelizmente é a realidade e nós temos, não tem. Ó, são muitos pontos. A gente trata sobre visão de evangelismo de rua, mas tudo isso abrange o que é a visão do evangelismo de rua. Se eu estou evangelizando e eu me deparo com um órfão, com uma viúva, com um pobre, com um necessitado, meu dever e responsabilidade é apresentá-lo que é a igreja espiritual, institucional, que tem recurso financeiro e tem muito, os cofres lotados, e que deve, no caso, tratar deles, cuidar deles. Ah, irmão, mas são muitos. No caso, nós temos que, no caso, o quê? Pedir para que eles, no caso, dirigir ao governo. Mentira, Jesus não falou que era para o governo fazer nada disso. Jesus falou assim que é a igreja. Jesus falou a igreja. Jesus não falou bem assim que era o governo de César, o governo de Pilatos, o governo de Herodes. Ele falou bem assim, a igreja. A mesma coisa no caso que os apóstolos escreveram bem assim: lembrai-vos primeiramente dos domésticos da fé. O que nós mais faz? Primeiro lembra do que? Dos de fora. Sendo que tem irmão dentro da instituição, do convívio, do aprisco, que está o que? Precisando de uma cesta básica. Está precisando do que? De um dinheiro para pagar o aluguel, e o irmão está ali dobrando o joelho, orando ali. Ele o que? Também não está comunicando aos santos as suas necessidades. Mas aí quem não está intencionado em ajudar vai falar assim: irmão Barão, mas você tem que comunicar aos santos as suas necessidades.
Porque a Bíblia diz assim, que no caso o que? Comunicar é o santo das suas necessidades. Mas o santo que no caso o que precisa ser comunicado, muitas das vezes ele não está nem intencionado em ajudar. Ele está o que? Falando isso daí só usando o que? De palavras para argumentar a falta de atenção dele para com o irmão que é o doméstico da fé. O evangelista Nilson, eu tenho batido com algumas pessoas que me chamam para cultos de missão. Eu fui pregado em culto de missão há poucos dias e eu comentei, amado, que a missão ela começa dentro da nossa casa. E hoje nós buscamos culto de missão para Rio de Janeiro, para África, para tanto lugar, não que eles não mereçam, não estejam precisando. Mas será que aqui, dentro do nosso país, dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, não está precisando? Então, aí é que a gente começa. A Bíblia diz, como já foi dito aqui pelo evangelista, que cuidar primeiro dos domésticos na fé. Domésticos da fé. Da fé. E não quer dizer que a gente não deve cuidar dos de fora, mas prioridade é os que estão perto de nós. Porque se eu não consigo cuidar dos que estão perto, como eu vou cuidar daqueles que estão longe? Não, então, não amado, essa é a nossa visão. E infelizmente essa instituição ela não tem cumprido esse projeto. A religião não tem sido cumprida, na verdade. Isso, no caso, a instituição religiosa negligencia, novamente estou usando essa palavra, negligencia a ordenança de Jesus. No caso, que é o quê? Cuidar do pobre, cuidar do órfão, cuidar da viúva, Isso. cuidar do necessitado. Quando aparecem uns doidos, uns malucos que entram nos presídios, vai pra Cracolândia, vai pros becos, vai pras vielas, vai pros valados, entra nos tribunal dos crimes, entra nas bocas de fumo e prega o evangelho para essas pessoas, e aí Jesus toca elas e faz com que elas sejam quebrantadas e se renda. Primeira coisa que a pessoa faz é o que, irmão, tem um lugar para mim poder ir, porque se eu continuar aqui, eu vou o quê? Tornar novamente a vez daqui. Vocês conseguem me arrumar um lugar? E era para as instituição, que é o que? Ali formada por membros humanos, mas espiritual, que formam o corpo de Cristo, ter centros de ressocialização para recuperar essas pessoas. Mas o que muitas das vezes nós ouvimos? Não, vamos arrumar uma casa de recuperação para internar ele, para ele ser tratado lá com o que? Remédio, psicotrópico, psicólogo. Não, isso daí sabe o que é? Negligenciar a fé. É a pessoa que ela não tem nem fé para poder o que? Orar por esta pessoa. E quando no caso diz bem assim que vai orar, eu vou usar uma palavra que eu ouvi agora esses dias, é a oração do covarde, que ele fala bem assim, se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer, mas o Senhor nos deu autoridade para poder a gente, no caso, orar por aquela pessoa e expulsar demônio, curar enfermos, limpar leprosos e o nome do Senhor ser glorificado. Não foi bem assim, o Senhor falou bem assim, ó, se no caso que eu quiser, eu vou curar. Não, ele falou bem assim, ó, eu vos ordeno que ide, pregue o evangelho, faça discípulo de todas as nações, ensina o que o povo, tudo quanto eu vos ordenei. Em meu nome vocês o que? Vão expulsar demônio. Entendeu? Em meu nome vocês pregam a palavra. Em meu nome vocês curam o enfermo. Então Jesus não falou bem assim, ó. Vocês oram a mim dizendo bem assim, que se eu quiser eu vou curar a pessoa. Não, Jesus já nos deu essa autoridade. Falou, no meu nome vocês vão fazer. No meu nome vocês vão fazer. E a oração do covarde, sabe qual que é? Se Deus quiser, ele vai fazer. Se ele não quiser, ele não vai fazer. É a oração do covarde. Por isso que no caso que a pessoa não que recebe o que ela está esperando, que Deus no caso pode fazer. Porque um covarde está diante dela e não faz a oração correta que Jesus ordenou. É verdade. O evangelista Nilson e pastor Márcio, a gente tem batido aqui desde o início desse programa Visão de Evangelismo de Rua, acerca de algumas instituições que têm proibido algumas pessoas de ir para a rua. Por exemplo, o evangelista de Nilson, ele tem um ministério e o ministério não permite que ele vá para a rua. E ali, o que acontece? Você acha que tem a ver com essa questão? Porque quando você vai para a rua, para o confronto, você vai encontrar o quê? Tudo aquilo que já foi dito. O coxo, aleijado, pessoas de situações complicadas. E ali, quando eles dão um passo para Cristo, a gente tem que trazer ele para onde? Para dentro do templo. Para ser cuidado, para ser tratado, para ser ressocializado, enfim. E você acha que quando esses líderes
que não tem visão, nos impede de ir, ele tem esse medo de que as pessoas, que a gente traga, porque a gente tem que trazer. Querendo ou não, se a gente for que tem visão de Deus, não vai largar lá. A gente vai trazer para algum lugar. E aonde essa pessoa vai passar a estar em comunhão conosco ali. Você acha que a maioria deles tem esse medo ou é uma outra coisa por trás disso? Irmãos, você... não vou dizer polêmico, mas verdadeiro de coração. Vai, fala o senhor. Irmão, vou dar o exemplo do esquadrão. Eu vou dar um exemplo que eu guardo no meu coração, não com rancor, mas sabendo que Deus, ele faz tudo e ele provê tudo. Eu lembro que uma vez o esquadrão foi fazer uma festa do Dia das Crianças, estava chovendo. Comunidade Jardim Guarujá, Boulevard da Paz. O senhor estava comigo no beco. Opa! Nós estávamos lá nos becos, vieram falando de Jesus Cristo. Ia ter uma festinha para as crianças. E não sei quem é o pastor também, não quero saber. Ele vai prestar contas para Jesus depois. Ele não deixou fazer a festinha na igreja porque estava chovendo. Falou que ia sujar a igreja porque ia ter culto à noite. Então tá respondido, velho. Agora, aí eu pergunto pro irmão, qual que é a visão que esse pastor tem? Que visão de alma? Para mim, é até difícil chamar que ele é pastor. Falar que uma pessoa dessa é pastor, porque ele não tem amor. Jesus não manda vir os pequeninos? Sim. Se ele não abre espaço para a igreja dele, para os pequeninos, é o futuro da igreja. Se ele não abrir espaço para eles, Pra quem mais? que sentido há? Jesus. É foda. Que sentido há? E esses pastores que não deixam, irmão, a coisa mais que ignorante é um pastor não deixar o seu obreiro sair para a rua, o seu obreiro não visitar a igreja de um irmão. Eu tenho comunhão com o senhor, pastor Beto. Se o senhor chamar, vamos na minha igreja, ou vamos pregar no tal, eu vou. O irmão Ednilson, já preguei na igreja dele, ele já pregou na minha igreja. Isso é comunhão. É comunhão. Porque não é placa, é reino. Sabe por que o esquadrão dá muito certo? É porque nós não pregamos placa. Pregamos o reino de Deus. E isso foi o que mais me chamou a atenção no esquadrão, foi isso aí. O senhor sabe por que a capelania, as capelanias carcerárias, hospitalar, Também é muito social perseguida. dá certo? Porque nós não pregamos, no caso que placa de instituição. Nós o que chegamos lá e nos apresentamos. Somos da capelania tal. Nós somos da capelania tal, carcerária, hospitalar, social, menor infrator. E aí aonde que o que? Ele pode ser da A, eu da B, o outro da C, mas qual que é a nossa visão? Ó, a nossa visão é essa. Pregar esta palavra e tá na direção de Deus. E no caso não é o que? Para aliviar. E é essa que é a palavra. Ou seja, por mais que cada um congregue em uma denominação, quando se une é um só. A visão é uma só, o pensamento é um só, o sentimento é um só, que é qual? De Cristo. No caso, o que? Por amor a Cristo, ao Evangelho e aquelas almas. Glória a Deus, olha aí. Irmão, a palavra de Deus vai dizer que reino dividido ele não prospera. Não subsiste, ele não prospera. Não. Aí você vê alguns outros irmãos, outras denominações aí, que eu não vou nem falar que é cristã, que chama, não nos chama de irmão, nos chama de primo. Não, é primo. É primo do quê, pelo amor de Deus? Onde está isso na Bíblia? Tá errado. Entendeu? E pastor Beto, respondendo o irmão, quando isso acontece, irmão, e não vou falar que é pouco não, é muito. Muito. E o problema também, estendendo o problema, que muitos obreiros, muitos irmãos também, só querem ficar dentro da instituição. Querem ser famosos, quer ser famosinho dentro da casa do Senhor. Sim, o nosso irmão Marcos aqui pelo TikTok, aqui a minha página, ele está dizendo, vê se tem sim, irmão, esse tipo de pastor.
que Jesus disse que muitos virão em meu nome, no caso, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Sim, Marcos, é verdade, é isso daí mesmo, só para não cortar sua linha de raciocínio. É isso, o irmão tá corretíssimo. E o que acontece também se não tiver visão de reino, não vai dar certo. Não vai dar certo. Graças a Deus, eu vou dizer uma frase aqui, não é minha, do pastor César Cavalcante, que ele fala assim: cada um tem a igreja que merece. A igreja que merece. O pastor que merece. O meu pastor, para a glória de Deus, ele nunca me impediu de sair para a rua para evangelizar. Glória. Ou falar: pastor, eu tenho... eu fui convidado para pregar a igreja tal. Posso ir? Amém. Nunca me falou não. Claro, eu tenho que saber o dia. É um dia que eu vou servir na igreja, é um dia de ceia. Eu não posso perder a ceia para ir pregar em outro lugar, mas dentro da visão é reino. Ele fala, é pro reino. Vamos pregar pro reino. Agora, o que acontece, irmão Beto? Quando eles veem um grupo igual ao Esquadrão, nós sofremos um ataque do inimigo, sabe de qual forma? Eu vou falar aqui, irmão Dionísio. Nós nos reunimos, aí pastores ficaram com ciúmes e começaram a dar tarefa para os irmãos dentro das congregações, para o irmão não ter tempo de sair com o esquadrão, porque não estava pregando na igreja dele. Sim. É bem isso que aconteceu. Aí chegou um tempo que, no caso, a gente deu uma parada. Deu uma parada porque cada um começou a fazer na sua congregação individual por conta do quê? Porque gerou uns ciúmes, uma inveja no meio do povo de Deus, que no caso que não se contentou de uma equipe estar unida, entrando em tudo qualquer lugar, e Jesus libertando, Jesus curando, Jesus salvando, e aí no caso bem assim, não, então tem que fazer aqui, então no caso você vai ser o responsável aqui, vai fazer aqui, se você faz para fora, você vai fazer aqui. Então o que acontece? Jesus disse bem assim, ó: quem comigo não ajunta, o texto que no caso a gente leu no programa passado. Quem comigo não ajunta, espalha. Certo? Porque não proibais ninguém, no caso de falar no meu nome, de evangelizar, de expulsar demônio no meu nome, porque não há quem faça milagre no meu nome e saia falando mal de mim. Quem é que vai falar mal de Jesus, irmão? Quem vai falar mal de Jesus é só o idiota. Só idiota que nem serve a ele, que no caso quer o quê? Desconstruir a história de Jesus, que é verdadeira, inerrante, permanece para sempre. Os idiotas no caso. Mas o que acontece? Agora, quem no caso realiza milagre no nome de Jesus? Você acha que sai falando mal do nome de Jesus? Pode pegar até no caso os que são, no caso, os que torcem a palavra de Deus, que são aí dos neopentecostal, mas que pela fé Deus usa a vida deles, eles expulsam legião de demônio. Pessoas saem curadas do culto deles, certo? Que nem eu vou usar o saudoso Davi Miranda. Falava para a pessoa assim: põe um copo de água em cima da televisão que eu vou orar agora. E a pessoa, pela fé, colocava e bebia aquela água ali. Os caroços, no caso, eram expelidos, elas eram curadas de câncer, libertas de demônio, etc. Mas é o que? Fé? Mas vamos lá, Jesus Cristo falou bem assim, que no caso, bem assim, era para colocar copo de água? Não, Jesus falou bem assim: expulsa. Prega, cura. Ele não falou assim para poder usar água, usar o óleo, usar nada disso, ele não falou. Irmão, eu vou dar um adendo. Esse negócio de água aí foi colocado pelos espíritas lá, aquele negócio da legião da boa vontade lá. Sim. Tá, então, também já vão bater também. Colocar copinho de água lá, achando que você vai tomar, vai ser curado. É minha fé. Não. Pela palavra. Que palavra? O nome. Qual nome? O nome que está descrito desde o começo ao final das escrituras. É o nome de Jesus. É pelo nome dele. É tudo pelo nome dele. Tá? Já pensou se os quadrões saíssem na rua agora, tudo com um copo de água, libertando vidas, né? Não, nada contra, como o irmão falou, é pela fé. Mas que quem liberta o homem é a palavra. É Jesus. Então, mas é que tá. A pessoa, por ela ser ignorante em não saber as escrituras, ela acredita que através daquela pessoa que está dizendo para ela assim, faz tal ato,
que Jesus, ou Deus, vai realizar na tua vida. Ela tem fé para poder receber verdadeiramente. Mas o que aquele que está falando, ele tem fé para poder liberar a palavra. Porque ele deu somente o versículo isolado e fez aqueles versículos isolados um círculo. Mas ele tem fé e crê que vai realizar e vai acontecer. E Deus o quê? Não vai deixar a palavra dele cair no chão, não, porque ele falou, minha palavra não cai no chão e não torna para mim vazia, porque ele está usando a palavra de Deus. E ele usando a palavra de Deus, o que Deus tem o poder de fazer com que ela se cumpra. Mas ele que está torcendo a palavra, ele vai pagar um preço caro. Vai, irmão. Tá escrito. Vai pagar um preço caro. Aí que tá. A diferença vai ser naquele grande dia. Né? Aí você vê que muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu curei, em teu nome eu falei novas línguas, mas ele vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque, amado, eu sempre digo isso, evangelista, o compromisso de Deus não é com nós, é com a palavra dele. É isso mesmo. Então, ele falou isso para Jeremias capítulo 1. Isso. Eu velo pela minha palavra. Então a gente pode fazer, ele vai, você tá todo. Quer ver quanta gente com a vida miseravelmente acabada, e o que o senhor acabou de dizer, ore e Deus cura, sobe nos púlpitos lá e Deus faz milagres e maravilha. Aí a diferença, amado, não é hoje, é naquele dia. É isso mesmo. E quem olhar para ele é que vai para o mesmo lugar que ele, porque nós devemos olhar para a palavra. Então se eu estou pregando a palavra aqui de qualquer maneira, e aí ele se importa que seja pregado. Então, se eu estou pregando de qualquer maneira, as consequências vai ser minha. O senhor vai ser curado, o senhor vai ser liberto, o senhor vai ser salvo, e naquele grande dia eu vou me apresentar e vou dizer, eu preguei para aquele irmão, ele foi. E eu fiquei. Por que eu fiquei? Porque eu vivi de qualquer maneira, achei que era da minha forma. Olha que interessante, eu lembro de uma palavra do pastor Eliseu Rodrigues, que ele diz que Jesus envergonha aqueles que usam distorcidamente a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nunca é envergonhada. Não. A palavra de Deus nunca é envergonhada. E sabe que é um dos nossos problemas, meus irmãos? A falta que muitos irmãos não têm vontade de conhecer verdadeiramente a Jesus através da palavra de Deus. E isso, irmãos, acaba conosco. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra liberta. Por isso que muitos desses, desculpe o palavreado, picaretas, estão aí fazendo, deitando, enrolando, e como o irmão Adriano mesmo disse, e esse povo aí, esses pastores aí? Porque o povo não conhece a verdade. Não conhece a verdade. Não tem desejo. Vem aqui, sacrifica o seu Isaac. Isaac foi sacrificado, irmãos? É só ler a palavra. É verdade, né? É simples assim. Não quero saber de A, B ou C, mas olha aí. A palavra diz. Ela diz. Então você fala, a palavra quer dizer, ou a palavra está dizendo. Não. Ela diz porque ela é afirmativa. Ela diz porque ela é verdadeira. Então, não tem como, né, meus irmãos? O povo, se não conhecer, vai ser enganado. Tem que procurar conhecer as escrituras. Isso aí é um ponto que a gente, infelizmente, estamos pecando muito. E abram os olhos aí, irmãos. O islamismo está vindo aí com uma roupagem aí de bonzinhos e tal. E é um povo aí que conhece o Alcorão de trás para frente, frente para trás. E nós, como cristãos, não estamos lendo a palavra de Deus. Nós temos que conhecer até mesmo para refutar aqueles que querem colocar em prova a nossa fé. Então, irmãos, abram os olhos aí, mas infelizmente, irmãos, tem muitos pastores, voltando lá ao assunto, tem muitos pastores que estão sem visão e acontece, verdadeiramente acontece, irmãos. Não vamos passar pano para ninguém, não. Acontece, já aconteceu conosco aqui. Meu irmão, pode falar, pastor Beto. E o senhor, pastor, é que assim, a gente aqui, a gente sempre fala, nós não temos, temos filtro.
Nós não vamos falar nome de A, de B, nem de C, porque é antiético, mas a realidade nós temos que falar. Quando nós falamos pastor, aquele que não se enquadra dentro disso, pastor, não tem que se preocupar. E eu disse para o irmão outro dia aqui, sabe por que nós não temos muitas pessoas que queiram fazer programa conosco? Porque, irmão, ele vai ser confrontado, e se ele tiver rabo preso, vamos lá, ele não vai poder estar aqui, porque ele vai ter que, ou ele vai mentir, ou ele vai largar a bancada e vai embora. Entendeu, mano? Então, dentro do que nós estamos falando aqui de evangelismo de rua, tudo isso aqui engloba. E agora o pastor trouxe uma situação para nós aqui, aonde, meu irmão, quem não tiver preparado, quem não tiver dentro da palavra de Deus, vai ser enganado, vai ser pisado e vai ir para o inferno, porque... Por quê? Por falta de conhecimento. Sim. E não adianta dizer que é pastor, não adianta dizer que é evangelista, não adianta dizer que é pregador. Se não tiver a base, se não tiver a estrutura, vai também, meu irmão. Tem que ter a firmeza na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho, é um único Evangelho. Nós vemos muitos evangelhos e muitos evangélicos, mas o Evangelho de Cristo é único. Esse daqui que está escrito, sem torcer ele. Aqui a gente mostramos dentro da palavra de Deus aqui em Marcos capítulo 6, que Jesus disse bem assim, que não existe profeta que não tenha honra, a não ser na sua própria cidade, a não ser na sua própria casa, a não ser no meio dos seus parentes. Todo profeta ele é honrado por Deus. Todo profeta ele tem o que? A sua honra. Mas no meio da sua cidade, no meio da sua família e na sua casa ele é desonrado. Jesus fala mais bem assim, que ficou maravilhado pela incredulidade do povo de Nazaré e não pôde fazer muitas maravilhas ali. Mas só que ainda curou alguns enfermos que se aproximou até ele e ele se compadeceu. E mesmo assim, Jesus não deixou de continuar a missão dele por conta dos incrédulos e por conta de ter causado uma maravilha, dele ter se maravilhado ao ponto do que da incredulidade daquelas pessoas. Ao contrário, ele continuou percorrendo todos aqueles lugares, ensinando e curando muitos enfermos e expulsando demônios. Só que aí a gente finaliza, porque não para por aí. A gente parou aqui para a gente vir trazendo algumas pontuações para que você seja encorajado a sair das quatro paredes e começar a evangelizar, e começar a pregar a palavra de Deus, e começar a falar de Jesus Cristo. Aleluia. Porque chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Veja só, irmão, eu não tenho no caso essa disposição como vocês. Irmão, eu não tenho no caso tipo assim essa capacidade como vocês. Jesus falou bem assim, vai de 2 em 2. Isso não é uma ordenança nova, isso é uma ordenança já antiga. Sempre aonde tiver um tem que estar 2, porque se um no caso estiver fraco, o outro no caso ajuda o outro a se levantar. Se um no caso der uma tropeçada, o outro segura pelo braço e coloca ele de pé. Se um no caso que estiver realizando um feito no nome de Deus, o outro que está ali vai ser a testemunha para que no caso não fique a palavra dele contra de ninguém. Então, Jesus ordena assim, vá de 2 em 2. E dou ordem a vocês o que sobre os espíritos imundos, para que vocês o que? Os expulse. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Aqui é onde que pega muitos enganador. Aqui é onde que pega muito, no caso, pilantra da fé. Aqui é onde que pega o que os profetas, que no caso mercenários falsos, que no caso que são, no caso que os mercenários da fé do Pix, que no caso, Deus vai te revelar, no caso através da minha pessoa, mas você precisa fazer um Pix de